galera, tudo bom com vocês? Meu objetivo hoje é falar sobre campo elétrico. Mas antes de falar sobre campo elétrico, vamos discutir um pouco essa questão do campo, né? O que vem a ser esse campo na física? Nós já vimos essa história em campo gravitacional. Vamos relembrar o que seria o campo gravitacional? Campo gravitacional a gente define como uma região no espaço, em volta da Terra, onde um corpo sente força gravitacional. Por exemplo, se eu colocar uma massa aqui, essa massa vai sentir força gravitacional? Vai sentir força-peso? Você, nesse momento, você está sentindo força gravitacional? Existe alguma força te puxando para o centro da Terra? Se sim, e eu espero que sim, a gente pode dizer que nesse ponto existe campo gravitacional. Então o campo gravitacional terrestre, né, é sempre apontado para o centro da Terra. Então a gente diz que em qualquer ponto, a uma certa distância de uma massa, é produzida uma grandeza que a gente chama de campo gravitacional. Ah, Gabriel, só grandes massas que produzem campo gravitacional? Não. Você produz um campo gravitacional. Porém muito pequeno, é claro, né? A gente está falando da Terra, que é o mais perceptível. Mas vamos voltar para o nosso assunto da aula de hoje, que é campo elétrico. Imagina que essa bolinha é um corpo carregado, com carga, seja positiva ou negativa. Se eu tenho aqui uma carga, um ponto, uma carga pontual, e eu quero saber se aqui nesse ponto tem campo elétrico, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro corpo carregado e colocar aqui. Se esse corpo sentir força elétrica agora, com certeza aqui tem campo elétrico. Então vamos voltar. Campo gravitacional, produzido por quem? Por massa. Quem interage com o campo gravitacional? Massa. O que seria um campo elétrico? Uma região no espaço, produzido por uma carga, onde outra carga, ao ser colocado lá, sofre força elétrica. Então, campo elétrico é uma região no espaço. Eu estou dizendo, ao colocar uma carga aqui, se essa carga sentir força elétrica, com certeza aqui tem campo elétrico. Mas aí eu pergunto para vocês, o campo elétrico nesse ponto do espaço depende desta carga? Não, depende só de quem gera. Se eu coloco aqui e sofre força, com certeza tem campo elétrico. Ah, Gabriel, isso é infinito? Não, né? A gente sabe que na Terra, por exemplo, a gravidade diminui quando você afasta do centro da Terra. Nos nossos exercícios de ensino médio a gente chama de 10, né? Mas na verdade ela é 9,81 na maioria dos locais, mas quanto mais você sobe, ela diminui. O campo elétrico também. O campo elétrico, quanto mais você afasta da carga geradora, menor ele fica. Então, por exemplo, se eu colocar uma carguinha aqui, ela vai sentir uma força elétrica maior do que aqui, concorda? Com certeza, então, a intensidade do campo elétrico nessa região é maior que nessa. Tudo bem? Então agora nós vamos definir campo elétrico e vamos mostrar algumas equações para a gente tentar entender isso aí, tá? Então, como a gente tinha dito, campo elétrico nada mais é do que uma região no espaço ao redor de uma carga, onde outra carga sofre interações elétricas. Eu tenho uma carga positiva, Qzão, fixa nesse ponto do espaço. Eu vou vir a uma certa distância dessa carga e marcar esse ponto P e colocar uma carga de prova Q0 lá. Essa carga de prova sentiu força elétrica, tudo bem? De repulsão, porque ambas são positivas. Então, com certeza, nesse ponto existe campo elétrico. Como se define matematicamente campo elétrico? Campo elétrico é definido pela razão entre a força sofrida pela carga e a própria carga. Então, campo elétrico é dado como força sobre carga, por definição, né? Força é dada em Newton, carga é Coulomb, então a unidade de medida de campo elétrico é Newton por Coulomb. Vamos olhar para esse exemplo de cá. Eu coloquei uma carga positiva aqui. Vocês concordam que essa carga positiva repele todas as outras cargas, né? Então eu vou colocar aqui, em todas essas cargas positivas que eu coloquei em volta, uma força de repulsão. Se sofreram força de repulsão, vocês concordam comigo que obrigatoriamente ali tem campo elétrico? Aí agora nós precisamos entrar numa definição.
Por definição, o campo elétrico sempre aponta na mesma direção da força elétrica que uma carga positiva sofre. Então vamos pensar. Eu tenho uma carga positiva aqui, no centro, e várias carguinhas positivas em volta. Concorda que todas essas cargas positivas sofrem força de repulsão? Se elas sofrem força de repulsão, obrigatoriamente o campo elétrico aponta na mesma direção da força elétrica sofrida por uma carga positiva. Então eu tenho campo elétrico em todas essas cargas, na mesma direção da força. Então, Gabriel, quem gera campo elétrico é sempre uma carga positiva? Não. Vamos colocar uma carga negativa aqui. Se eu coloquei uma carga negativa, por definição, o campo elétrico sempre aponta na direção da força que uma carga positiva sofre. Vamos colocar uma carga positiva aqui. Essa carga sofre atração ou repulsão? Atração. Então, o campo elétrico obrigatoriamente aponta nessa direção. Sendo assim, a gente já define uma coisa. O campo elétrico sempre será divergente da carga positiva, aponta sempre para fora, e convergente à carga negativa. Para que isso, né? Representar as linhas de campo, que eu vou apagar aqui e vou fazer de novo, é muito importante para a gente configurar um campo elétrico. Configurar a sua intensidade, por exemplo, e saber para onde uma carga vai sofrer força quando ela for colocada lá. Gente, uma coisa importante. Nós já definimos, ó, vou pegar um ponto qualquer aqui, tá? Vou pegar esse ponto. Esse ponto P. Nós já sabemos que quando eu coloco uma carga lá, essa carga sofre força elétrica, tudo bem? Mas e se eu apagar a carga? Apaguei a carga. Nesse ponto P, continua tendo campo elétrico? Sim. Né? O campo elétrico depende apenas da carga geradora. Por que eu coloco outra carga lá? Para ver se essa outra carga sofre força e, consequentemente, dizer que o campo existe. Mas o campo depende dessas carguinhas aqui? Não, depende apenas da geradora. Eu desenhei aqui a mesma situação. Uma carga geradora, Qzão, uma carguinha de prova Q0 positivo. Essa carga de prova sofre uma força de repulsão. Essa força de repulsão, por ser uma carga positiva, me diz para onde aponta o campo elétrico também. Então tem uma força de repulsão e um campo elétrico naquele sentido. Campo elétrico é definido por força sobre carga. Vamos lembrar de lei de Coulomb? O que é força? K, Qzão, Qzinho, né, que eu chamei de Q0, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Isso é força, né? Dividido pela carga, Qzinho. Resolvendo essa divisão, o meu campo elétrico lá em P é dado por K, Qzão, sobre D ao quadrado. Né? Então percebam aqui, o campo elétrico gerado por uma carga pontual pode ser calculado como K, Qzão sobre D ao quadrado. Quem é Qzão? A carga da carga geradora. Tudo bem? Então vamos pensar uma coisa. Como a gente já tinha concluído, o campo elétrico depende apenas de Qzão, não depende de Qzinho. Qzinho só sofre a força elétrica. Mas, ela existindo ou não, nesse ponto, continuará tendo campo elétrico. Certo? E aí, como nós já definimos, né, o campo elétrico sempre aponta na direção da força elétrica que uma carga positiva sofre, nós dizemos que ao redor de uma carga positiva existe um campo elétrico divergente a ela. Então as linhas de campo elétrico nessa carga positiva será assim. E de uma carga negativa? De uma carga negativa sempre será convergente a ela. Então, o campo elétrico, as linhas de campo elétrico sempre divergirão das positivas e convergirão das negativas. Ah, preciso lembrar disso? Não. Como que eu faço para lembrar? Coloco uma carga de prova positiva. Vamos colocar uma carga de prova positiva aqui. Para onde que sofre força elétrica?
De repulsão, não é isso? Então para lá age o campo elétrico. Aqui, vamos colocar uma positivinha aqui. Sofre força de quê? De atração. Então para onde age o campo elétrico? Para lá, tá? Uma coisa importante também dessas linhas de campo, essas linhas de campo me conseguem dizer também sobre a intensidade do campo. Vamos fazer um exemplo rápido aqui. Eu vou pegar uma região no espaço qualquer. Vou pegar essa região no espaço aqui, ó. Peguei esse quadrado. Esse retângulo, né? Quadrado. Esse retângulo abrigou 3 linhas de campo, não é? Agora eu vou pegar o mesmo retângulo e colocar aqui. Esse retângulo abrigou quantas linhas de campo? Uma só. Então o que eu posso dizer? Que com certeza, na região do espaço, onde a densidade de linhas de campo é maior, o meu campo elétrico ali é maior. As linhas, além de me dizer para onde que sofre a força elétrica uma carga, me diz sobre a intensidade do campo. A região onde a densidade de linhas é maior, eu posso dizer que ali o campo elétrico é maior. Básico sobre campo elétrico é isso aí. Eu fiz um vídeo bem básico mesmo, com as definições e com as equações principais. Agora, além desse vídeo, eu vou deixar mais 2 vídeos. Um sobre uma aplicação legal do campo elétrico, que é a blindagem eletrostática. Quem tiver interesse, procure sobre gaiola de Faraday. Essa blindagem eletrostática me diz que o campo elétrico no interior de um condutor é zero. Depois pesquisem sobre isso e vou deixar também um vídeo com alguns exercícios resolvidos. Não vai ser não vai ser um vídeo meu, né? Mas exercício resolvido é exercício resolvido. Espero que ajude vocês na compreensão desse capítulo, que não é um capítulo simples, tá? Porque campo elétrico é uma grandeza vetorial, então eu vou deixar alguns exercícios resolvidos aí. E a gente vai ter que... Eu vou precisar muito da dependência de estudo de vocês para dar uma lida boa no capítulo e dar uma pesquisada nisso que eu vou deixar aí, tá? Espero que ajude. Valeu, qualquer dúvida eu estou à disposição aí.